Maravilhoso Deus, Pai nosso que está no céu. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia de paz, por mais um dia de vida, por mais um dia estarmos aqui na tua santa casa, Jesus. Abençoa, Senhor, o culto dessa noite, que nós, cada dia mais, possamos sempre seguir os teus caminhos, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem de hoje é Os benefícios alimentando a chama da vontade. Então, a primeira história nós vamos falar sobre a jovem, vai aparecer aí? A jovem Joana. Então, Joana era daquela pessoa aqui. Ela frequentou a igreja há vários anos, né? Ela completou uma série de estudo bíblico, ela assistiu o seminário sobre Daniel e um sobre as profecias. Então, Joana era uma menina que sabia muito. Ela frequentava a igreja. Só que ela nunca se batizou. Então, nós vamos ver o motivo porque ela ainda não se batizou. Então, ela estava convencida. Ela sabia dos ensinamentos, sabia a verdade, mas o que? A vontade ainda não se identificou a ponto dela tomar uma decisão. Então, certo dia, o pastor foi lá com outro irmão visitar Joana. Então, houve um diálogo assim. O pastor perguntou: Joana, você tem alguma pergunta sobre o que aprendeu? Aí ela disse: não, na verdade não. Joana, está claro para você que Jesus logo voltará a este mundo com poder e grande glória? Ela: sim, é claro. O retorno de Cristo é certamente a única esperança. Então o pastor fez outra pergunta: você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ela: sim, eu aceitei. E ele fez mais outra pergunta: você aprendeu sobre o sábado bíblico e a condição dos mortos e o viver saudável? Ela: você tem alguma pergunta sobre isso? Ela: não tenho nenhuma pergunta. Eu creio que essas doutrinas são verdadeiras. Aí o pastor fez assim, percebendo que Joana tinha um relacionamento muito forte e muito íntimo com a sua família, foi o que tornou difícil a decisão dela, né? Então, ela tinha medo do que a família ia pensar, né? Se ia se separar da família, se a família ia deixar ela. Então, esse foi o motivo que ela não ter aceitado a Jesus. Então, o pastor enfatizou os benefícios de se batizar e tornar-se parte da família de Deus. Ele citou vários versículos bíblicos, né, para ela no momento. Então ele falou assim: Joana, você pode estar pensando na possibilidade do afastamento do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de perder seus amigos, mas eu gostaria de que você imaginasse Deus de braços abertos, dizendo que Ele será o seu irmão, né? O irmão para você, o seu amor é mais profundo que qualquer vínculo terreno. Então, ele mostrou para ela que ela não vai ficar só. Amém. Então, Joana viu não o que estava perdendo, mas o que ela ia ganhar. Não é? Diz assim, vi o que estava perdendo. Vi o que não estava perdendo, mas o que estava prestes a ganhar.
ela tomou a decisão de fazer parte da família de Deus. Amém. Então, ela teve que ter a vontade. Ela foi convencida, né, a fazer parte da família de Deus, porque sabia que ela não ia perder. Ela só tinha a ganhar. Então, nós vamos aprender aqui 5 benefícios. O primeiro benefício é o benefício da paz interior em contraste com a perturbação do espírito. Vamos ler João capítulo 14, versículo 17. Quem achou pode ler. João 14, 27. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É 27? 14, 27. Deixe-nos a paz, a minha paz nos dou, não colaboro como o mundo me dá. Amém. Amém, amém. Então, capítulo em Salmos 119, versículo 165, acrescenta assim: os que amam a lei do Senhor são os que têm muita paz, e para eles não há tropeço. Então, Jesus deixa essa paz para a gente. O benefício da paz interior. Esse texto não impede que a vida daqueles que servem a Deus está livre de problemas. Nós vamos ter problemas com certeza. Garantir que a gente não vai ter problema, isso é desonesto, porque todo mundo tem. Mas sabemos que com Deus ao nosso lado, nós teremos a tranquilidade, a paz e o amor e o companheirismo que nós precisamos. Posso assegurar-lhe que não estão convencidos a fazer o que é certo e mesmo assim ignoram a orientação divina, estes não terão verdadeira paz interior. Às vezes a gente sabe que está errado, mas mesmo assim a gente faz. E quando a gente faz, a gente fica pensativo. A gente não fica tranquilo. Então é isso que diz. Que quando a gente não faz a verdadeira escolha, a gente não tem paz interior. Suponha que o homem concorde que o sábado bíblico seja de fato verdade, mas reluta com isso, né? Por quê? Tem medo de perder o trabalho, né? Porque não sai no sábado, tem medo de não conseguir sustentar a família, né? Se preocupa assim com o que os amigos vão pensar e também se preocupa com a forma como a sua esposa irá reagir. Então, em meio a esse problema, Marco Filler, ele teve um pequeno diálogo a respeito disso. João, realmente você tem muitas coisas com que se preocupar. Quando a gente toma uma decisão que você tem que tomar, você tem certeza que o sábado bíblico é verdadeiro, não é? Então, João sabia que o sábado bíblico era verdadeiro. Só que tinha todos esses problemas, né? Então, uma pessoa que tem, imagina, todas essas circunstâncias, vou perder meus amigos, vou perder meu emprego, não vou saber como é que eu vou sustentar a família, fica difícil para essa pessoa. E ele continua assim: João, também já conversamos sobre o fato de que o sábado será o teste final de lealdade.
Então ele começou a tentar convencer a João a tomar uma decisão, né? Todas essas histórias que a gente vai falar agora, eles estão convencidos, sabem que é o certo, mas não tomaram a decisão por causa dos problemas que há nessa decisão. Mas assim, a reprovação de sua família, a preocupação com o que seus amigos pensarão e a possibilidade de perder o emprego, todas essas coisas eram esse conflito, não é? Aí ele disse, certamente. Aí sabe o que ele disse? João, Deus está lhe oferecendo a paz interior. E ainda diz assim, fazer o que sei que é certo para ter paz interior e conflito externo, em vez de paz com o mundo e conflito interno. Quer dizer, é melhor a gente ter paz interior, né, e ter alguns conflitos externos do que ter paz externa e conflito interior. Então, essa decisão, temos que preferir a paz interna, a paz em Deus, e os conflitos externos virão sempre, né? Se a gente fizer uma decisão certa, a gente sempre vai ter conflito de todo jeito. Então é melhor que ter a paz interna, que é a paz de Deus. O segundo benefício, o primeiro benefício foi o quê? O benefício da paz interior, né? As decisões que nós fazemos. O segundo benefício é receber o Espírito Santo. O benefício de receber o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 5, versículo 32. Pedro apresenta a promessa de Deus. Vamos ver qual é essa promessa? Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas deste fato. E vem assim o Espírito Santo de Deus em poder aos que lhe obedecem. Amém. Então, para quem o Espírito Santo é dado? Para os obedientes. Para aqueles que o obedecem. Em João capítulo 14, versículo 15 e 16, Jesus complementa o pensamento. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. As Escrituras relacionam diretamente o recebimento do Espírito Santo com a obediência dos mandamentos, né, aos mandamentos de Deus. Então, o Espírito Santo não preenche outro menos, não preenche pouco, muito, né? O Espírito Santo não preenche uns mais e outros menos por ser parcial. Mas alguns vêm com copinhos, outros com jarras e outros com galões. Alguns vêm com piscinas. Quanto maior for o seu compromisso e maior for a sua obediência, mas ele poderá preenchê-lo. Amém. Então, uns vêm com um pouquinho de obediência. Outros já vêm com 1 litro de obediência. Outros já vêm com 20 litros de obediência. Outros vêm com uma piscina enorme de obediência. Então, quanto mais nós obedecermos, mais o Espírito Santo nos preenche. Terceiro benefício. O benefício da verdadeira felicidade. Está em João capítulo 13, versículo 17. Que diz assim: ora, se sabeis essas coisas,
bem-aventurados sois se as praticardes. E em João capítulo 10, versículo 10, Jesus complementa: eu vim para que tenha vida e tenham com abundância. O que é abundância? Abundância é uma grande porção, uma quantidade excessiva, superior ao necessário. Então, se nós vivemos com Deus, nós vamos ter uma vida em abundância. Deus quer nos dar uma vida feliz. Amém? Agora, ter uma vida de abundância em todos os seus sentidos é o desejo de todos nós, não é verdade? Quem é que não quer ter um bom emprego? Quem é que não quer ter uma vida boa? Quem é que não quer ter umas condições melhor para dar para o filho? Todo mundo quer. Alguns creem que vida abundância seja algo relacionado apenas com bens materiais. Esse conceito é muito pequeno, pois bens materiais não fazem pessoas terem vida abundante. Existem 7 segredos. 1. Seja sempre feliz. 2. Ore sempre. 3. Seja sempre agradecido. Nós temos que ser pessoas agradecidas. Ouça sempre a voz de Deus. 5. Valorize sempre a palavra de Deus. Retenha as coisas boas e afaste-se sempre do mal. Então, nós temos alguns caminhos a percorrer, né, se nós quisermos ter uma vida abundante. A Bíblia é um manual de felicidade ou não é? Temos vários caminhos na Bíblia, né? Então, agora nós vamos ver o 4º benefício, que é o benefício de um lar celestial. O pastor Mark Feeling, ele descreve no seu livro, ele descreve que o céu, para algumas pessoas, esboçando o contraste entre os prazeres deste mundo. Então, no céu, não tem nada a ver com a terra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24, vamos ler? Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quanto já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Só é esse 24, né? Então, ele preferiu ficar trabalhando com os outros, né, os outros escravos, que pertencer à família, né, ficar lá com eles. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Né? Ele preferiu deixar a vida boa porque ele contemplava outra coisa. Ele contemplava o céu, contemplava o galardão. Amém. Em toda a Bíblia, homens e mulheres de fé vislumbravam a eternidade. Abraão vislumbrou uma cidade na qual o planejador e construtor era Deus. Um dos maiores benefícios de escolher Jesus e viver em harmonia com a sua verdade é a esperança da eternidade.
Vamos pensar daqui a 1000 anos, 10.000 anos, talvez 1 milhão de anos. O que você gostaria de estar fazendo daqui a 1 milhão de anos? O que nós gostaríamos de estar fazendo daqui a 1 milhão de anos? Senhor? Adorando a Deus. Há algo que vale mais a pena do que este lugar maravilhoso? Imagina uma cena, vamos imaginar a cena. Vê, campos plantados, campos de plantação de trigo sendo balançados pelo vento, colinas verdes, flores salpicando, não é? Tudo que encanta a vida e satisfaz o paladar, uma terra onde não há doença, nem tristeza, nem morte, uma terra onde você poderá construir sua própria casa e comer das frutas do seu jardim, um lugar onde todos os talentos podem ser desenvolvidos. Então, há lugar melhor que esse? Não há. Este lugar é maravilhoso. Então, nós temos o benefício de um lar celestial, que é o céu. Amém? O quinto benefício é o benefício do perdão dos pecados e liberdade da culpa. Este apelo encoraja principalmente o batismo. Pode ser baseado em Atos, capítulo 2, versículo 37 a 39, que diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então, versículo 37 e 39 diz assim: ouvindo eles essas coisas, impungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor Deus chamar. O batismo visa a limpeza do pecado. Então, quando a gente tem assim, no caso de Joana, né, ela se batizou. No caso de João, também tinha o problema do sábado, né? Então, todo mundo que desce ao batismo, que se batiza, tem o quê? É para se livrar do pecado, para ter uma vida nova. Então, é isso que simboliza o benefício do perdão dos pecados e a liberdade da culpa. Deixar toda a culpa de lado, os pecados não cometer mais, quando nós descemos as águas batismais. Há apenas alguns anos, um casal cuja vida foi totalmente arruinada, o pastor procurou então uma família. O marido havia sido um alcoólatra inveterado e ele e sua esposa estavam em segundo casamento. A culpa de seu passado os assombrava como um fantasma. Como considerava que o batismo bíblico era um símbolo de limpeza de seu pecado culposo, eles perceberam que poderiam ficar em pé diante de Deus como se nunca estivessem em pecado. Então, esse casal deixou o pecado de lado, né? Essa vida pecaminosa, ele bebia muito. Então, o que foi que eles fizeram? Eles aceitaram a Jesus e desceram ao tanque batismal. Quer dizer, deixou o pecado de lado e aceitou Jesus.
modificador de mentes. Descreve os primeiros benefícios que derivam da mudança usando o termo psicológico minimax. Estudantes de comportamento humano incluíram que o minimax, que é minimizar, né, é o principal fator da motivação desse pensamento. Eles declaram que o indivíduo não irão agir em uma determinada situação quando os benefícios forem máximos e o risco mínimo. Então, quando a gente está numa situação que a gente vai ter que decidir alguma coisa, imagina assim, os benefícios dessa decisão têm que ser máximo e os riscos devem ser mínimo. Então, por isso que tem essa expressão minimax. Benefício máximo e o risco mínimo. É isso que a gente encontra quando a gente aceita Jesus. Só tem benefício máximo. Os riscos são mínimos. Maximizar os benefícios eternos de uma ação correta produzirá grandes resultados em vez de focar nas consequências negativas daquela ação. Descobriu-se que um grupo de trabalhadores, olha só, um grupo de trabalhadores era das docas de São Francisco. Então, um grupo de trabalhadores, cada um recebeu uma empilhadeira. Todo mundo sabe o que é empilhadeira, né? Que vai lá, pega o pezinho, pega o pezinho e as pessoas não precisam ficar lá, né, com dores na coluna. Então, cada grupo de trabalhadores receberam uma empilhadeira dessa. Aí, ó, só que o grupo de trabalhadores, eles descarregavam 2 vezes mais cargas em menos tempo, com menos perda. Por que será? Descobriu que esse grupo trabalhava com a empilhadeira. E os outros grupos teimosos trabalhavam manualmente. Então, quer dizer, as regras, muitos encarregados tentavam motivar sua turma dizendo: as regras são regras, você tem que usar a empilhadeira, senão você vai ser desempregado, vai ser demitido. Um motivava assim, já o outro mostrava o benefício de usar a empilhadeira. Ele dizia assim, ó: cuide de suas colunas. E aí, né, ó, cuide de sua coluna, idiotas. Use empilhadeira. Na verdade, sua mensagem era interpretada assim, ó: os espertos não têm problemas de coluna, porque usam empilhadeiras. Então, se todo mundo usar a empilhadeira, que é o certo, ninguém vai ter problema de coluna. Vai todo mundo trabalhar, sabe? Esse mesmo princípio de ênfase nos benefícios aplica-se às questões espirituais. O exemplo de Jesus nos fornece um modelo de motivação positiva. Lembre-se de que Pedro vindo a Jesus e dizendo: eis que nós tudo deixamos o que seguimos. A gente deixou tudo para seguir a Jesus. Aí diz: o que é que a gente vai ganhar em troca? Qual é o benefício de seguir a Jesus? Então Jesus disse assim, ó: Jesus só diz palavras motivadoras. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campo, com
perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então essa é a palavra motivadora, né? As palavras de Jesus eram simples demais para serem entendidas. O que quer que o indivíduo tenha abandonado, se você abandonou o emprego para seguir a Jesus, o benefício será: Deus vai lhe dar um emprego muito melhor, né? Seu poder espiritual para vencer o pecado, a felicidade do companheirismo com outros cristãos, a felicidade interior de sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Tudo isso são bênçãos imensuráveis. Em todo o Evangelho, Jesus oferece os maravilhosos ganhos em segui-los. A gente tem perda em seguir a Jesus? Não é? Então, os benefícios de Jesus são que maximizados. São muitos. Peça a Deus que o ajude a compartilhar os benefícios certos com a pessoa certa. Peça ao Espírito Santo que o ajude a saber qual vantagem uma determinada pessoa precisa e observe o número de decisões aumentar. Relatório do estudo contínuo. Escreva o nome de pelo menos 2 pessoas que você está conduzindo a uma decisão espiritual. Que benefícios essa pessoa vai ter em aceitar Jesus? Que benefício você apresentaria a ele ou a ela? Que texto você desenvolveria melhor ao apresentar esses benefícios? Então, defina o princípio maximizar. Mostre que ele, aceitando a Jesus, ele vai ter uma vida abundante, né? Como a gente viu aqui, o princípio maximizar é o quê? Alto benefício e menos riscos. Então, se a gente seguir os caminhos de Jesus, nós vamos ter uma vida maximizada, uma vida melhor.